Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Dessa vez sobre uma peça teatral que foi escrita por um dos maiores autores russos do século XIX. Então, já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre a peça As Três Irmãs, que foi escrita pelo contista e dramaturgo russo Anton Tchekhov. Como o nome já sugere, a trama gira em torno de três irmãs, que são a Olga, a Maria e a Irina. Cada uma dessas três tem uma personalidade diferente que vai sendo demonstrada durante os 4 atos dessa peça. A Olga é uma mulher mais focada no seu trabalho, ela é mais burocrática, mais séria. A Maria, ela é casada com um professor e é a mais infeliz delas e está sempre muito irritada com tudo, sempre está muito nervosa. E a Irina, ela é a mais nova e ela é a mais sonhadora, aquela que tem pensamentos um pouco mais idílicos, um pouco mais romantizados. Elas são filhas de um militar russo e elas são nascidas em Moscou, a capital da Rússia. E o pai delas foi enviado para ser o comandante de um destacamento militar numa cidade provinciana, uma pequena cidade. E elas se mudaram para essa cidade junto com seu pai. Outro personagem que é muito importante nessa peça é o irmão delas, que é o Andrei. O Andrei, ele estudou para ser um professor universitário e ele não conseguiu alcançar esse cargo de professor e é um homem que vive com muitos dilemas, porque ele foi preparado para ser algo, não conseguiu se tornar aquilo e vive com a pressão em torno dele, porque as suas três irmãs têm muita vontade de retornar a Moscou. Elas não gostam dessa cidade pequena onde estão residindo e contam que o seu irmão vá para Moscou se tornar professor universitário e com isso elas possam retornar para a cidade onde elas querem de fato viver. Outra personagem importante também é a Natasha, que no começo é noiva do Andrei e ao longo da história se casa com ele. E ela acaba, aos poucos, tomando conta da casa onde elas moram. Ela começa a se tornar uma figura dominante que começa a definir tudo o que deve acontecer ali. E também há um grupo de militares que vivem na casa delas. Existe um destacamento militar que está nessa cidade e eles viram e mexem. Estão na casa delas até por causa da relação que o pai delas mantinha com esses militares devido ao seu cargo. E esse destacamento militar representa o principal contato das três irmãs com o mundo exterior, porque elas vivem enfurnadas dentro da casa onde moram, então esse entra e sai de militares acaba sendo o contato com o mundo exterior que elas estabelecem. O primeiro ato dessa peça, ele serve para que os personagens todos sejam apresentados. A gente vai conhecer então a Olga, a Maria e a Irina e vamos sabendo um pouco sobre as suas personalidades. Nesse ato vai acontecer uma festa na casa delas e elas estão recebendo diversos convidados, entre eles esses militares que estão alocados dentro da cidade. Junto a isso tem a chegada da Natasha, a noiva do Andrei, e a primeira reação das irmãs diante da Natasha é de crítica, porque não a enxergam como uma mulher que tivesse um nível suficiente para seu irmão. A gente tem que lembrar que as três irmãs são de uma família de uma classe um pouco mais alta, de uma classe um pouco mais feudal dentro dessa Rússia do século XIX. No capítulo 2, a gente já vai ter um avanço no tempo e a gente vai ter o Andrei casado com a Natasha
e a Natasha começa a controlar a casa. Ela começa aos poucos a ser o elemento dominante nesse ambiente em que a história se passa. No terceiro capítulo, a gente vai ter a maior presença dos dramas de cada um desses personagens. A Maria, a irmã do meio que é casada, revela que está tendo um caso extraconjugal com um militar que frequenta aquela casa. E essa cena, ela se passa dentro de um quarto dessa casa e pela janela elas podem assistir um grande incêndio que está acontecendo na cidade e os militares estão indo e vindo para poder apagar esse incêndio. A Natasha, nesse ponto, já se tornou a controladora total da casa e ela está querendo demitir uma mulher que trabalha, uma senhora já idosa, que trabalha há 30 anos na casa. Ela não quer mais a presença daquela mulher, sendo que as três irmãs são muito apegadas porque ela era a babá da família. Junto a isso, a gente vai ter o Andrei se afundando na bebida e no jogo, a ponto de perder somas cada vez maiores jogando apostado. E à medida que ele vai perdendo dinheiro, isso faz com que o sonho das três irmãs de retornar para Moscou vá aos poucos se perdendo. E no quarto ato, o último da peça, a gente vai ter o destacamento militar se preparando para ir embora dessa província. Eles que são esse contato exterior que essas irmãs possuem, então a gente vai ter uma ruptura, né, do que seria a salvaguarda de relacionamento dessas mulheres. A Irina estava noiva de um homem, porém, um desses militares que fazia parte do destacamento está apaixonado pela Irina. Ele desafia o noivo da Irina para um duelo e acaba o matando. Então, a perspectiva que a Irina tinha de se casar e de sair desse meio onde ela vive acaba se perdendo. A gente tem, então, nessa peça, algo que é muito presente na literatura russa do século XIX, que é esse tipo de estudo em cima de personagens com conflitos existenciais muito fortes, com um autor destrinchando o interior de cada um dos personagens que ele cria. Uma prática que a gente vê em autores como Dostoiévski, como Tolstói, como o Gogol. A gente então vai ter em todos os elementos dessa trama as três irmãs fechadas dentro de uma casa, lidando ao mesmo tempo com expectativas e também com uma relação de poder que vai e vem contra elas. Elas depositam no Andrei a única esperança, que é a esperança delas de poderem retornar para Moscou. Já a figura da Natasha representa um poder de dominação, uma figura que aos poucos vai controlando elas e vai limitando aquilo que elas podem fazer ou deixar de fazer. E o destacamento militar, que representa uma ruptura, um ponto de saída nesse ambiente onde elas vivem enfurnadas e acaba sendo uma referência, a partir do momento em que eles vão embora, sobre uma perda de esperança. Ou seja, a saída do batalhão mostra que o único ponto de liberdade existente na vida delas acaba se desfazendo. Então, As Três Irmãs é uma peça que ela trabalha muito sobre esses conceitos, como a liberdade, como as expectativas, como o lugar do ser nesse mundo. E o Tchekov, então, acaba trabalhando através dessas três irmãs, através da realidade delas e das pessoas com quem elas convivem, formando um grande panorama sobre os dilemas humanos e sobre as expectativas, sobre os sentimentos, o querer, o não querer e sobre a liberdade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.